Olá, meus amigos criadores. Tudo bem por aí? Hoje decidi fazer este vídeo para falar um pouco sobre um tema polémico, o qual vem sempre à conversa no início das criações. Não são raras as vezes que eu recebo mensagens por parte de criadores a referirem este tipo de problemas. Os tratamentos preventivos que um criador deverá fazer antes do início das criações. Antes de começar a falar sobre o tema, verifiquem se já estão inscritos no canal, deixem o vosso like e não se esqueçam de comentar o vídeo. Como sabem, existem duas formas de efetuar os tratamentos preventivos. A primeira, e mais antiga, a qual resumidamente consiste na administração de vários produtos às aves para, supostamente, prevenir eventuais doenças. Não importa se as aves padecem ou não dessas doenças. O importante é prevenir que as mesmas ocorram durante as criações, as quais poderão provocar a mortalidade das crias, tanto ainda no interior dos ovos, quando são embriões, como depois do nascimento, durante os primeiros dias de vida. Depois temos a segunda forma de prevenção, a qual consiste em proporcionar uma alimentação de qualidade às aves ao longo de todo o ano, manter as instalações o mais limpas possíveis também durante todo o ano, permitir uma boa circulação de ar nas instalações, evitar o contacto das nossas aves com aves do exterior para evitar contaminações, passa a redundância, efetuar uma quarentena correta sempre que adquirirmos uma ave nova para o plantel e depois, antes do início das criações, mandar analisar as fezes das aves para apurar se as mesmas padecem de alguma doença, para posteriormente serem medicadas pelo médico veterinário com um determinado medicamento para debelar essa mesma doença. Estas práticas são, na sua maioria, efetuadas tanto pelos criadores que usam a primeira forma de tratamento, a mais tradicional, como pelos criadores que usam a segunda forma de tratamento preventivo. Voltando à primeira forma de tratamento preventivo, onde são usados medicamentos para prevenir as doenças, é importante desde logo referir que a grande maioria dos medicamentos usados para esse fim não têm a função de prevenir, mas sim de curar essas mesmas doenças, tendo na sua constituição grandes concentrações de agentes antipatógenos, os quais são extremamente potentes, destruindo qualquer micro-organismo nocivo presente no organismo das aves, é um facto, mas ao mesmo tempo destroem também toda a flora do organismo destas, provocando assim um abaixamento total ou quase total das defesas naturais das aves. Para além disso, quando estes tratamentos são efetuados regularmente num determinado plantel, ano após ano, provocam no organismo dessas aves um déficit nas suas defesas naturais, não conseguindo assim resistir às patologias que esses mesmos medicamentos combatem, ficando essas aves vulneráveis aos ataques desses patógenos, se não forem constantemente medicadas com esses remédios, pois os seus organismos deixam de produzir defesas para os combaterem, por serem bombardeadas com bombas medicamentosas, não conseguindo produzir essas defesas naturais, tornando assim esse plantel de aves mais débil. Devido a essa situação, é normal que muitas das vezes, quando adquirimos aves a criadores que usam esse tipo de tratamentos preventivos, as mesmas não criam bem, podendo até ficar estéreis e ocorrendo muita mortalidade nas crias durante a época de criação. Normalmente, depois de confrontarmos os criadores a quem adquirimos essas aves, estes indicam logo vários produtos que deveríamos ter usado antes do início das criações, por forma a evitar essa mortalidade dos nascimentos. O problema é que nesse momento o mal já está feito, podendo o criador perder uma época de criação. Na segunda forma de tratamento preventivo, para além da alimentação balanceada, para cada fase de vida das aves, da limpeza regular do aviário, de uma boa circulação de ar, de quarentenas rigorosas, quando estamos perto do início das criações, efetua-se ainda uma recolha de fezes das aves, as quais são enviadas para um laboratório veterinário para que se analise se as aves padecem de alguma doença,
sendo medicado o produto correto se efetivamente forem detectados micro-organismos patógenos. Dessa forma, não se bombardeia o organismo das aves com produtos que na realidade não servem para nada se estas não estiverem doentes, a não ser diminuir as suas resistências imunológicas. Se analisarmos em termos contabilísticos qual das formas sai mais caro ao bolso do criador, rapidamente chegamos à conclusão que é a primeira forma. Pois aí temos de adquirir vários produtos, tanto para as coccidioses, para as salmonelas, para as vias respiratórias, para os fungos, etc. Tudo produtos que normalmente têm um prazo de validade bastante reduzido, em que raramente poderão ser reutilizados com o mesmo nível de eficácia, pois, na sua larga maioria, são produtos perecíveis. Se analisarmos bem, rapidamente chegamos à conclusão que teremos de gastar várias dezenas de euros para efetuar esse tipo de tratamento, o qual na realidade nem se pode chamar de tratamento preventivo, pois os produtos usados, os medicamentos, não servem para prevenir, mas sim para curar. Para além disso, estaremos a condenar o plantel sujeito a esse tipo de tratamento, pois as aves perderão o seu sistema imunitário por serem regularmente bombardeadas com esse tipo de produtos, perdendo também dessa forma o seu valor global enquanto plantel. Na segunda forma de tratamento preventivo, esse sim, um verdadeiro tratamento preventivo, pois mandamos analisar as fezes das aves para detectar e prevenir eventuais patologias. Com cerca de 60 euros, conseguimos detectar se efetivamente é necessário administrar algum tipo de medicamentos para curar e não prevenir alguma patologia detectada por meio desse despiste. Como já referi várias vezes nos meus vídeos, sou apologista convicto da segunda forma de tratamento preventivo. Embora também eu tenha usado a primeira forma de tratamento, quando a segunda forma ainda não estava disponível aos criadores. Portanto, sei efetivamente aquilo que estou a falar, uma vez que já usei as duas formas. No entanto, nos dias que correm, tendo o criador ao seu dispor a possibilidade de mandar analisar as fezes das aves, análises essas que conseguem detectar cerca de mais de 90% das patologias mais comuns que afetam as aves, gastando menos dinheiro e fortalecendo o seu plantel a nível imunitário, por não serem constantemente bombardeadas com cocktails de medicamentos, não existe razão alguma para que eu volte a usar a primeira forma de tratamento. Não é raro ouvirmos criadores que usam a primeira forma de tratamento preventivo dizerem que não conseguem criar sem aplicar vários medicamentos às suas aves antes do início das criações. Nem raro é ouvirmos esses mesmos criadores dizerem que eu até já tentei não dar medicamentos antes do início das criações, mas depois acabam por dizer que essa época em questão foi bastante má, o que acaba por ser normal, pois as aves desses plantéis não têm capacidade para, por si só, se defenderem de eventuais patologias que atinjam o plantel por terem o seu sistema imunitário completamente destruído devido aos vários anos de abuso de medicamentos sobre as mesmas. Portanto, meus amigos criadores, pensem bem antes de usarem uma ou outra forma de tratamento preventivo, por forma até de preservarem as vossas aves em excelentes condições físicas. Boas criações a todos. Um forte abraço.